França denuncia jogo perigoso da Turquia na Líbia. O presidente francês Emmanuel Macron denunciou nesta segunda-feira, 22, o jogo perigoso da Turquia na Líbia, ao qual qualificou de uma ameaça direta à região e toda a Europa. Hoje considero que a Turquia esteja jogando um jogo perigoso na Líbia e esteja violando todos os seus compromissos assumidos na Conferência de Berlim, disse Macron após uma entrevista com o mandatário tunisiano Kais Saied. A Turquia é o principal apoiador internacional do governo da União Nacional GNA em Trípoli, que no início de junho recuperou o controle de todo o noroeste da Líbia às custas do Marechal Khalifa Haftar, o homem forte no leste do país. A França acusou a Turquia de fornecer armas à GNA, violando o embargo das Nações Unidas e de ter agido de forma extremamente agressiva contra uma fragata francesa que controlava o embargo de armas contra a Líbia, no Mediterrâneo. Então, tem um embargo de armas que não pode fornecer armas para a Líbia, e a Turquia vem fazendo isso, e o navio francês não quis, né, deixar. Acabou aí sofrendo até uma agressão agressiva aí, tendo que recuar. A Turquia, por sua vez, acusa Paris de apoiar Haftar e de ser o terceirizado de certos países da região diante da crise na Líbia, em referência a Turquia, por sua vez, acusa Paris de apoiar Haftar e de ser o terceirizado de certos países da região diante da crise na Líbia, em referência aos Emirados Árabes Unidos e ao Egito. No momento, as forças do GNA apontam para a cidade costeira de Sirte, irmãos. Então, se a Turquia conquistar essa cidade que está em poder dessa força apoiada pela Rússia, pelo Egito, agora até pela França, parece, irmãos. Então, se a Turquia tomar essa cidade, então poder desse Haftar, então a Turquia intervirá. E a notícia que a Turquia, na verdade, até já interveio na guerra na Líbia, irmãos, nessa virada desse equilíbrio celular. No sábado, o presidente egípcio Al-Sisi, que foi na virada do eclipse, irmãos, o presidente do Egito, o principal apoio de Haftar, junto aos Emirados Árabes Unidos, alertou que qualquer avanço do GNA em direção a Sirte poderia ocasionar uma intervenção direta do Cairo, irmãos. Então aqui é o ponto, a intervenção egípcia na guerra da Líbia contra a Turquia, irmãos. Aqui, irmãos, algumas notícias em referência a esse conflito. Ex-ministro turco alerta para o conflito direto entre Egito e Turquia na Líbia. O ex-ministro das Relações Exteriores da Turquia, Yat Yafek, considera que a Líbia pode se transformar em uma área de confronto direto entre a Turquia e o Egito, enfatizando a necessidade de parar a atenção e dar prioridade à diplomacia. Aqui, Irã estabelecerá paz militar permanente no Oceano Índico. A quarta revolucionária iraniana anunciou sua intenção de estabelecer uma paz militar permanente no Oceano Índico até março próximo, com o objetivo de fornecer segurança nas águas do Golfo de Omã e do Oceano Índico e proteger pescadores e navios mercantes de pirataria. O comandante das forças navais Ali Reza Tuskisiri disse que os guardas têm diretrizes do líder supremo Ali Khamenei para estarem permanentemente no alto mar. Mas então o Irã querendo fazer uma base marítima ali no Oceano Índico. Aqui o exército argelino exibe arsenal de armas de fabricação russa em exercícios militares. Então os confrontos ali já pularam ali pro lado da Argélia, um pouco pro lado do Sudão. Aqui então a Argélia que
chegou a relatar possivelmente ia entrar em guerra aqui junto com o exército de Trípoli. Irmãos, ele agora recebendo armamento russo. Aqui ao vivo a situação, a guerra na Líbia. Aqui a cidade de Sirte, aonde o Egito falou se Trípoli aqui conquistar a cidade ou avançar acima dessa cidade, e que o Egito interferia e já não interviu. E aqui em Mistara, onde a Turquia está concentrando suas forças para esse avanço contra Sirte. Irmãos, entenda que é a Líbia. E aqui o exército argelino exibe arsenal de armas de fabricação russa em exercícios militares. Com a guerra em curso na vizinha Líbia e a potencial intervenção do Egito, o exército argelino realizou grandes manobras em sua segunda região militar. Irmãos, aqui o petroleiro iraniano entra em águas venezuelanas pela sexta vez no último mês. Mais um navio iraniano tanque entrando ali nas águas, entregando. Muita gente está falando que pode ser armamento enrostido, esses navios que estão chegando ali do Irã, dentro da Venezuela. Militares apoiados pela Turquia lançam um ataque contra tropas do exército sírio no noroeste de Hassan. Então a Turquia aqui, irmãos, atacou o exército da Síria, mas numa região lá do outro lado do rio Eufrates. Aqui você pode ver, já abrindo aqui ao vivo a guerra na Síria. Essa parte aqui a gente vai dar uma olhada na notícia ali, de onde então o exército da Turquia chegou a fazer um corretor aqui, uma invasão, e agora nessa região onde a Turquia está avançando esses 2-3 últimos dias, aí na virada TC Eclipse também, a Turquia vindo avançando nessa região aqui, ó, Al-Hassakan, na cidade onde a Turquia está atacando o exército da Síria. Al-Hassakan, como disse a notícia aqui, ó. Al-Hassakan, ou seja, militares apoiados pela Turquia. Os militares da Turquia lançam um ataque contra as tropas do exército sírio. Olha só, lá perto daquela cidade, olha só como que está avançando a Turquia, que já tinha conquistado essas partes aqui da Síria, no nosso estudo, só como que ela já está avançando na cidade lá, dentro do norte, do outro lado do rio Eufrates aqui, irmãos. Essa virada de eclipse, só onde está chegando aqui, ó, o exército otomano se avança aqui, ó, já avançou aqui e aqui, agora na guerra na Líbia. Continuamos aqui. É que avião iraniano alertou navios de guerra dos Estados Unidos para ficarem longe de navios tanque e se dirigiam para a Venezuela. Diz que houve até um encontro ali entre aeronaves ali com os navios dos Estados Unidos, estavam chegando realmente próximos dos petroleiros, mas diz, né, que os jatos iranianos passaram ali por cima e os navios dos Estados Unidos recuaram. Mas não sei não, cara. Ali, isso aqui próximo do Atlântico já, irmãos, na América Central. Estados Unidos testam nova arma que mudará as regras do jogo. Os Estados Unidos testaram a nova bomba inteligente CPU-53 Storm Prek. Isso aqui, irmão, Storm. Lembra daquela Storm dos X-Men? Usando um de seus modernos aviões de guerra. Segundo os relatos, o caça e o avião de ataque FA Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos lançaram uma bomba meteorológica, irmãos, em um alvo designado. Então uma bomba meteorológica os Estados Unidos começaram a testar. Entendeu, irmãos? Ficamos atentos também. Pode mudar as regras do jogo. Irmãos, que as forças apoiadas pela Etiópia atacaram o campo do exército sudanês. Segundo a Al-Arábia, no domingo, uma milícia etíope apoiada pelo exército realizou um ataque a um campo do exército sudanês. Então a guerra pulando aqui também nesses países Tekog e Magog, irmãos. Esse aqui é o 38, 39, entenda. Esses países como a Etiópia, o Sudão aqui, então já entram em conflito, a Eritreia, tem a Somália aqui.
e esses países, o Sudão, a Nigéria, outros países entrando nesse conflito, e aqui a Etiópia já está entrando em confronto com o Sultão também, nessa terceira grande guerra que está saindo das sombras cada vez mais. Aqui as forças apoiadas pela Turquia capturaram a cidade da Líbia, o Egito interferirá. Então aqui a notícia falando se acaso o exército apoiado pela Turquia fim a avançar contra a cidade de Sirte, então o Egito interferirá, e o parlamento líbio, que é contra o governo de Trípoli, que é a liberação, então a intervenção do Egito. Então aqui a cidade de Sirte, irmãos, a qual está em poder de Rafah. E voltando, finalizando as notícias, o Irã revela sua captura de imagens precisas de Israel e Estados Unidos a partir do seu satélite. Então aqui ele disse que seu país está monitorando a atmosfera dos dois países, e isso está além do monitoramento de seus movimentos na Síria e no Iraque, também na Síria e no Iraque. Então disse que o satélite iraniano, aquele que foi lançado há uns dias, semanas atrás, nessa bagunça da pandemia aí, eles conseguiram lançar esse foguete que antes era sempre destruído. O Exército Nacional da Líbia está pronto para lutar com qualquer força que ameace a Líbia. Então aqui falando a questão da intervenção do Egito na guerra. Irmãos, ele ressaltou que a batalha travada pela LNA não é uma batalha nacional, mas uma batalha muito séria que transcende as fronteiras nacionais e até regionais. Irmãos, essa guerra que está acontecendo dentro da Líbia, irmãos, ela está transcendendo as fronteiras nacionais da Líbia e até regionais, como disse o presidente Macron aqui no início do vídeo, que esse jogo perigoso que a Turquia está fazendo ali dentro da Líbia, irmãos, que pode afetar a região e toda a Europa, se não o mundo, toda a questão ali no Mediterrâneo, esse conflito que está acontecendo. E aqui, continuando aquele revés ali na Síria, agora também a questão do eclipse que aconteceu, a Turquia aí envia grande número de reforços ao Iraque, apesar das objeções de Bagdá. É que o Ministério da Defesa turco anunciou um envio de forças adicionais ao Iraque como parte da Operação Garra do Tigre. Então, irmãos, só mais uma operação da Turquia saindo no eclipse, aquele treino do Iraque, que tem como alvo o Partido dos Trabalhadores dos Curdos. Irmãos, então chegando mais reforços ali, militares turcos dentro da Síria agora aqui, então já. E aqui, irmão, chato, o outro lado. Aqui nós vimos aqui aqui nós vimos a Turquia avançando aqui contra a cidade de Al-Sad. No outro mapa, aqui já o mapa agora o mapa agora do Iraque. Olha como que avança aqui também. Todos esses azuis aqui são as operações turcas aqui no norte do Iraque, irmãos, contra os curdos que dominam ali, ó. Aqui já a Bagdá aqui na região. Situação também, então a Turquia já avançando também aqui novamente nessa virada do equilíbrio, avançando, trazendo mais tropas para dentro do Iraque. Nossa, você pode ver os confrontos, os bombardeios aqui, ó. Os bombardeios turcos na região, ó. Turkish Armed Forces, o plano passando aqui, Turkish Armies, aqui tem o. Mas vamos aproximar aqui que tem a Arminha aqui, então o Turquistão 100 km do Iraque. Turquia, as forças penetram, que a Turquia, as forças da Turquia penetram 10 km atrás do Iraque, irmãos. Olha só então, aqui forças turcas penetram 10 km no território iraquiano, irmãos. Aqui depois um bombardeio, né? Também. Então, acabando aqui já, irmãos, se as forças líbias apoiadas pela Turquia consideram a declaração do Egito como declaração de guerra.
irmãos. Então as forças da Líbia apoiadas pela Turquia estão falando da intervenção do Egito, mas foi uma declaração de guerra. Irmãos, a notícia então que pode trazer foco aos nossos estudos dos sinais aqui para esse eclipse, a intervenção do Egito na guerra da Líbia, irmãos. Olha só, apenas no dia 21/6, no dia do eclipse, a Turquia e os apoiadores da Líbia consideram a declaração do Egito como uma declaração de guerra, irmãos, no dia 21, no dia do eclipse, ó. Declaração de guerra, então, a intervenção do Egito, dentro da Líbia, e contra quem? Contra a Turquia, irmãos, nos nossos estudos. Espero então nós tenham ficado atento. Índia quer comprar rapidamente 33 caças russos após conflito com a China. Aquele conflito que teve ali, onde passou o eclipse entre a Índia e a China. A Índia quer comprar 33 caças russos urgente. Vamos ver o que a China vai falar disso aí. Até o líder, até a hora que a faca o cara carrega aqui, irmãos, o Houthi do Iêmen se opõe à intervenção militar egípcia na Líbia. Os Houthis, que é apoiado pelo Iêmen, que é apoiado pelo Irã, então também contra o Egito. Aqui não aconselhamos os irmãos da República do Egito a intervir militarmente na Líbia, mesmo que isso seja resultado de preocupação com a presença turca lá. Não aconselhamos os irmãos. Lembra que Jesus falou, então seria irmão contra irmãos, brincadeira. Se aqui até a Creta tiver a Turquia, de que eles estão prontos para a guerra, porque até contra a Creta ali há uma briga entre aquelas ilhas ali no Mediterrâneo e sobre o petróleo explorado na região também. Irmãos, e aqui a lua nova hoje, irmãos, registrada aqui em Apucarana, depois desse grande eclipse, a lua nova aqui na região. Agradecendo então a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e deixar o seu comentário essa grande guerra que está acontecendo ali dentro da Líbia. Lembrando a visão da irmã que falou que tudo começaria nesse entrave, irmãos. Um abraço, até mais.